Vamos ver o que a Torre de Vigia ensina sobre o dia do julgamento e vamos compará-lo com o que a Bíblia diz. Livro: O que a Bíblia realmente ensina? Página 214. O que é o dia do julgamento? O livro de Apocalipse indica que o dia do julgamento começará após a guerra no Armagedon, que terminará com o mundo de Satanás. Apocalipse 16 e 14, 16, 19, 19, 23. Após o Armagedon, Satanás e seus demônios serão trancados em um abismo, onde permanecerão por 1000 anos. Durante esse tempo, os 144.000 cordeiros celestiais julgarão o povo e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 14, 1, 3, 21, 4, Romanos 8 e 17. Como vemos, o dia do julgamento não será um período de atividade apressada com duração de apenas 24 horas, mas se estenderá por um milênio inteiro. Durante esses 1000 anos, Jesus Cristo terá que julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4, 1. A expressão os vivos refere-se às pessoas que compõem a grande multidão que sobreviverá à guerra no Armagedon. Apocalipse 7, 9, 17. O apóstolo João também viu os mortos em pé diante do trono do julgamento. Como Jesus prometeu, os que estiverem nos túmulos memoriais ouvirão a voz de Cristo e sairão quando ressuscitarem. João 5, 28, 29. Atos 24, 15. Agora, o que será levado em conta ao julgar todas essas pessoas? Na visão que o apóstolo João teve, os pergaminhos foram abertos e os mortos foram julgados segundo as coisas escritas nos rolos, segundo as suas obras. Esses rolos contêm um registro das obras que as pessoas fizeram no passado. Não. O julgamento não se concentrará no que eles fizeram antes de morrer. Como nós sabemos? Porque a Bíblia diz que aquele que morreu foi absolvido do seu pecado. Romanos 6, 7. No caso daqueles que são ressuscitados, uma lousa limpa será feita, por assim dizer. Portanto, esses pergaminhos devem representar novas instruções de Deus. Para viver para sempre, tanto os ressuscitados quanto os sobreviventes do Armagedon terão que obedecer aos mandamentos de Deus. Entre estes estarão todos os mandamentos que Jeová decidir revelar durante os 1000 anos. Desta forma, cada um será julgado pelo que fizer durante o dia do juízo. No dia do juízo final, bilhões de pessoas terão pela primeira vez a oportunidade de aprender qual é a vontade de Deus e depois fazê-la. Para isso, um trabalho educacional em grande escala deve ser realizado. De fato, justiça é o que os habitantes da terra produtiva irão certamente aprender. Isaías 26, 9. No entanto, nem todos estarão dispostos a fazer a vontade de Deus. Isaías 26, 10 diz: mesmo que se mostre favor ao iníquo, ele simplesmente não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ou retidão, ele agirá injustamente e não verá a iminência de Jeová. Essas pessoas perversas serão destruídas para sempre no dia do juízo. Isaías 65, 20. Então, em conclusão, a Torre de Vigia ensina o seguinte: 1. Os vivos que são julgados no dia do juízo são a grande multidão. 2. O julgamento não se concentrará no que as pessoas fizeram no passado, ele limpará a lousa. 3. Os pergaminhos representam novas instruções dadas por Deus. 4. Serão julgados pelo que fizerem no dia do juízo. 5. O mesmo julgamento dos injustos aguarda a grande multidão. Então vamos analisar ponto por ponto, e vamos comparar o que a Bíblia diz, com o que diz a Torre de Vigia. 1. Os vivos que serão julgados no dia do juízo são a grande multidão. Isso entra em conflito com vários textos da Bíblia. Por exemplo, conflita com o que João 5, 24 diz: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou de morte para a vida. Claramente a grande multidão ouviu as palavras de Jesus e creu em Deus. Vamos ver o teste.
Apocalipse 7:14. Eu disse a ele: Senhor, você sabe. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esta é a prova de que eles ouviram Jesus e creram em Deus. Além disso, a torre de vigia ensina que aqueles que rejeitaram Jesus se levantarão no milênio de acordo com a torre de vigia de 1 de novembro de 1979, page 19, parágrafo 15. Então eles estão atribuindo à grande multidão o mesmo julgamento que aqueles que rejeitaram Jesus terão, que não tem lógica, nem se encaixa na Bíblia. Jesus disse, João 12:48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras tem quem o julgue. As palavras que eu disse o julgarão no último dia. A grande multidão não rejeitou Jesus, portanto, o mesmo julgamento daqueles que rejeitaram Jesus não pode esperar por eles. Tendo sido purificado com o sangue de Jesus. Isso mostra que eles estão livres do pecado. Vejamos os textos que apoiam isso. 1 João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 5:9. Muito mais, pois, sendo agora justificados pelo seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 13:12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É claro que a grande multidão, eles estão limpos de todo pecado, portanto, eles recebem a vida eterna instantaneamente. Mateus 25:46. E estes irão para a extirpação eterna, mas os justos para a vida eterna. Assim como as cabras partem imediatamente para o corte eterno. Da mesma forma, as ovelhas recebem imediatamente a vida eterna. Não há nenhum texto que diga que são necessários 1000 anos para se obter a vida eterna. Haverá quem diga: mas todos nós devemos nos apresentar perante o tribunal de Cristo para ser julgado. Mas no caso da grande multidão, o julgamento deve determinar que estes partam para a vida eterna, conforme mostrado no texto citado. Por outro lado, no caso daqueles que rejeitaram Jesus, como mostrado em João 12:48, nestes é determinado que eles prestarão contas por terem rejeitado Jesus. E não é isso que espera a grande multidão, porque eles não rejeitaram Jesus. Todos estaremos perante o tribunal de Cristo, para decidir se nos é dada a vida eterna. Ou se partirmos para o julgamento. 2. O julgamento não se concentrará no que as pessoas fizeram no passado, ele limpará a lousa. O texto que eles usam como base alegada para esta afirmação é Romanos 6:7. Porque aquele que morreu foi justificado do pecado. Este texto está falando sobre a morte literal. Vejamos o contexto. Romanos 6:11. O que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça abunde? 2. De jeito nenhum. Para aqueles de nós que morreram para o pecado, como ainda podemos viver nele? 3. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
5 Porque, se com ele fomos plantados na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. 6 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos mais ao pecado. 7 Pois aquele que morreu foi justificado do pecado. 8 E se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9 Sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10 Pois assim que ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas assim que ele vive para Deus. 11 Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O contexto em torno de Romanos 6, 7 está se referindo a uma morte simbólica, não a uma morte literal. O contexto fala claramente de morrer para o pecado, isto é, parar de pecar. Aquele que morre para o pecado, deixa de praticá-lo e foi absolvido dele. A torre de vigia tira este versículo do contexto. Agora alguém pode objetar, é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6 e 23. Então com isso os pecados são resolvidos. Mais uma vez você está interpretando mal o texto. Aqui você tem que manter o contexto em mente. Romanos 6 e 21, 23, 21 Mas que fruto tiraste das coisas de que agora te envergonhas? Porque o fim deles é a morte. 22 Mas agora que vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, vocês têm a santificação como seu fruto, e a vida eterna como seu fim. 23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tendo em mente todo este capítulo de Romanos, a pessoa que é absolvida do pecado, é aquela que se arrepende, tem fé em Jesus e deixa de praticar o pecado. Isso resultará na vida eterna. E isso lhe será dado quando ressuscitarem. Em vez disso, o injusto, que morre injusto, resultará em ressurreição para julgamento. Eles não têm garantia de vida eterna. Também este texto deve se referir ao resultado final da pessoa que não se submeteu ao reinado de Jesus no milênio, e é revelado para atacar os santos no final do milênio, Apocalipse 20, 7, 15. Lembremos também que todos nós morremos como resultado e pagamento do pecado adâmico. É também a isso que Paulo deve se referir. Romanos 5, 12, 12 Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejamos outros textos que nos mostram claramente que mesmo depois de morrermos fisicamente, teremos que prestar contas de nossos pecados na ressurreição. Caso não estejamos arrependidos e tenhamos fé em Jesus. Mateus 12, 36. Digo-vos que de cada fala ociosa que os homens disserem, eles prestarão contas no dia do juízo. João 12, 48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras tem quem o julgue. As palavras que pronunciei os julgarão no último dia. Eclesiastes 12, 13 a 14, 13 O fim de todas as palavras ouvidas é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o todo do homem. 14 Pois Deus trará a juízo todas as obras, bem como todas as coisas ocultas, sejam boas ou más. Eclesiastes 11, 9, 9 Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e regozije-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o julgará. Romanos 2, 3 e 5. E pensas isto, ó homem, tu que julgas os que assim fazem, e fazes o mesmo, que escaparás ao juízo de Deus. 5 Mas por causa de sua dureza e de seu coração impenitente, você acumula ira para si mesmo no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Tiago 2, 13.
Porque julgamento sem misericórdia será feito com aquele que não mostra misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. 1 Pedro 4:5 Eles ficam surpresos que você não esteja andando com eles no mesmo estilo de vida decadente e irrestrito, e por isso falam muito mal de você. 5 Mas essas pessoas prestarão contas àquele que estiver pronto para julgar os vivos e os mortos. 2 Pedro 2:9 O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para serem castigados no dia do juízo. 2 Coríntios 5:10 Porque todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merece pelo bem ou pelo mal que fez enquanto estava no corpo. Judas 15 Para julgar a todos e provar que todos os irreverentes eram culpados de todos os atos irreverentes que cometeram irreverentemente e todas as coisas insolentes que esses pecadores irreverentes disseram contra ele. Colossenses 13:25 Mas quem faz injustiça receberá a injustiça que fizer, porque não há acepção de pessoas. Os textos são muito claros. A torre de vigia está muito errada. Quem livra do pecado? Morte ou Jesus? Mateus 1:21 E ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 26:28 Porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. João 8:24 Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se você não acredita que eu sou, em seus pecados você vai morrer. Coríntios 15:17 E se Cristo não ressuscitou, sua fé é vã, você ainda está em seus pecados. Atos 24:15 Tendo esperança em Deus, que eles também nutrem, de que haverá ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. João 5:29 E sairão os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição do juízo. Se quando ressuscitados, alguns são classificados como injustos, e são ressuscitados para julgamento pelas coisas ruins que fizeram, então é claro que a morte não absolveu seus pecados, porque se fosse como diz a torre de vigia, eles ressuscitariam como justos, sem pecado. O que é um erro? E como eles explicariam seus pecados, e como eles explicariam as coisas ociosas que falaram se fossem absolvidos do pecado quando morressem? Seria ilógico. O texto a seguir desmonta ainda mais a falácia da torre de vigia, pois fala de contabilizar as coisas que foram feitas enquanto estava no corpo, ou seja, quando a pessoa estava viva. Ou seja, quando você morre, a morte não o absolve do pecado para não ser responsabilizado pelo que você fez enquanto estava vivo. 2 Coríntios 5:10 Porque todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merece pelas coisas boas ou ruins que fez enquanto estava no corpo. 3. Os pergaminhos representam novas instruções dadas por Deus. A Bíblia realmente diz que novos pergaminhos serão abertos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, o rolo da vida. E, de acordo com o que estava escrito nos rolos, os mortos foram julgados por suas ações. No texto bíblico diz: rolos foram abertos. Mas não diz: novos rolos foram abertos. Também não diz que novos pergaminhos foram escritos, apenas diz que foram abertos. Aqui a torre de vigia está acrescentando coisas que o texto não diz. Jesus disse a respeito daqueles que o rejeitaram, que eles seriam julgados, e ele disse o seguinte: João 12:48, Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras tem quem o julgue. As palavras que pronunciei o julgarão no último dia.
Então, como vemos, Jesus disse que a lei pela qual ele será julgado, serão as palavras que ele falou. E essas palavras devem ser escritas nos rolos que serão abertos. Como Jesus deixa claro, ele não diz que será julgado por novas leis ou novos rolos, mas que serão julgados pela palavra que ele já havia falado. Além disso, a torre de vigia inadvertidamente implica que, quando o milênio chegar, as palavras de Jesus terão passado como a lei de Moisés, pois não serão julgadas pelas palavras que Jesus falou, mas serão julgadas por novos rolos. Mas vamos ver se é verdade que as palavras que Jesus falou passaria. Mateus 24:35, o céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. Lucas 21:33, o céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras nunca desaparecerão. Então, ao vermos o que a torre de vigia menciona, ela carece de fundamento bíblico e está sujeita a especulações. É melhor prestar atenção ao que a Bíblia nos diz. Serão julgados pelo que fizerem no dia do juízo. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merece pelas coisas boas ou ruins que fez enquanto estava no corpo. Vemos que o texto diz que cada um receberá o que merece pelo bem ou pelo mal que fez enquanto esteve no corpo. Não diz que uma lousa limpa será feita e que você será pago de acordo com o que fizer no milênio. 5. O mesmo julgamento dos injustos aguarda a grande multidão. Já mostrei com evidência no ponto número 1, que é lógico que a grande multidão não pode esperar o mesmo julgamento daqueles que rejeitaram Jesus. Porque claramente eles não o rejeitaram, lavando suas vestes no sangue de Cristo. João 5:24. Então, de acordo com a doutrina da torre de vigia, não importa o quanto você peque ou quanto mal você faça, você não deve se preocupar, porque no final a morte te absolve de todos esses pecados. Uma doutrina totalmente ridícula. E surge outra pergunta: se a morte te absolve do pecado, então por que ele sacrificou Jesus? Bem, não seria necessário porque a morte já te liberta do pecado. Uma última prova de que você terá que prestar contas do que fez mesmo depois de morrer é o texto a seguir. 1 João 2:28. Então agora, filhinhos, fiquem em união com ele, para que, quando ele se manifestar, possamos falar com confiança e não nos afastarmos dele envergonhados em sua presença. O texto deixa claro que aquele que não permanece em união com Deus se afastará dele com vergonha, na presença de Cristo. Em outras palavras, quando esta pessoa morreu, ela não foi absolvida de ter se separado de Cristo. E ela se afastará de Cristo envergonhada em sua presença. Este é o caso daqueles que morrem também. Visto que esta carta também foi enviada por João aos cristãos de seu tempo que já morreram, e esta advertência foi dada a eles. Em conclusão, todos prestaremos contas de nossas ações. E é claro que a morte não o absolve do pecado. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merece pelo bem ou pelo mal que fez enquanto estava no corpo.